Bom dia a todas, todos e todos aqui presentes na sessão de encerramento do 13º curso de Neurociências da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E justamente na realização desse encerramento, nós realizamos um seminário sobre um tema que tem nos intrigado há quase 2 anos, que são os efeitos do vírus SARS-CoV-2 sobre o sistema nervoso. Na 12ª edição do curso de Neurociências, há 1 ano atrás, nós também tratamos desse tema em apenas um seminário sobre esse tema, que eram os efeitos do vírus sobre neurônios e glia. Mas o incrível é que de 1 ano para cá, muita informação a mais surgiu. E tem neurocientistas do mundo inteiro interessados nisso, nos efeitos diretos e indiretos desse vírus sobre o sistema nervoso como um todo. Tá? Mas dessa vez, nós vamos tratar não só dessas novidades, essas novas informações neurológicas, psiquiátricas sobre diretas e sequelas do sistema nervoso, mas também nós queremos conversar um pouco sobre os efeitos, o contexto da pandemia em si, os efeitos disso, sobre o comportamento, sobre o isolamento, as mudanças de hábitos, algumas vezes muito drásticas, e também pela depressão decorrente da perda, que foi muita para muitas pessoas, tá? Então, para isso, nós convidamos 2 pesquisadores que têm trabalhado sobre esse tema e que vão poder nos ensinar um pouco mais, algumas informações a mais sobre os efeitos neurológicos, psiquiátricos e comportamentais da Covid-19 sobre todo o sistema nervoso, CEP, medula, sistema nervoso central, sistema nervoso periférico. Então, para isso nós convidamos, e eu agradeço muito aqui a presença dos 2 pesquisadores, o professor Carlos Alexandre Neto e a doutora Luísa Claus-Pils, agradecendo muito a gentileza de vir aqui no sábado de manhã conversar sobre isso. Eu vou apresentar eles e aí, logo em seguida, vou apresentar a minha professora Nini, que está aqui presente, que também trabalha sobre esse tema, mas que está mais como coordenadora do programa de pós-graduação em neurociências, e daí nós vamos dar início. Então, o professor Carlos Alexandre Neto é professor do Departamento de Bioquímica do Instituto de Ciências Básicas da Saúde, aqui da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E ele lidera o grupo de pesquisa que trabalha sobre isquemia cerebral e que abrange também vários estudos, morte celular, neuroproteção, hipóxia neonatal, lesão medular, neuroquímica e neurobiologia da memória. Bom, e ele é membro titular da Academia Brasileira de Ciências, pesquisador no ACNPq, e além dessa trajetória exemplar na pesquisa, com mais de 200 papers científicos publicados, ele já contribuiu também muito com a administração da universidade, e tendo sido reitor por 2 mandatos seguidos, de 2008 a 2016. E a sua grande contribuição na pós-graduação é porque também já formou 32 mestres, 34 doutores ou mais, e alguns em andamento, e pós-doutorado pela Universidade de Munique, Ludwig Maximilian Universität München, Alemanha, algo assim. E atualmente ele desenvolve projetos de pesquisa sobre cronobiologia e tratamento de depressão pelo programa de pós-graduação em psiquiatria e ciências do comportamento da UFRGS. E após a apresentação dos seminários e discussão do tema das perguntas, nós vamos ter um momento depois, algo assim. E atualmente ele desenvolve projetos de pesquisa sobre cronobiologia e tratamento de depressão pelo programa de pós-graduação em psiquiatria e ciências do comportamento da UFRGS. E após a apresentação dos seminários e discussão do tema das perguntas, nós vamos ter um momento depois da live com a participação de vocês, alunos do programa do curso de 13º curso de Neurociências da UFRGS, com a professora Emília Orlandi Pereira Silva, que é coordenadora do programa de pós-graduação em neurociências, tá? Ela é professora do Departamento de Ciências Morfológicas, e o interessante é que ela integra os projetos sob coordenação do professor Carlos Alexandre Neto. O nome dos projetos são Avaliação do Processo Inflamatório e Função Mitocondrial em Isquemia e Hemorragias Intestinais Experimentais induzidas por SARS-CoV-2. Interações neurais e clínicas, e além disso ela também desenvolve
outro projeto sobre o vírus Zika no neurodesenvolvimento de ratas em estágio gestacional. Então, certamente, ela também pode contribuir com a discussão. Então, nesse momento, eu vou parar aqui, eu já fiz as apresentações e vou permitir que vocês, então, participantes e convidados assistindo pelo YouTube, que assistam, então, tenham o privilégio desse seminário. Eu queria, então, agora convidar a doutora Luísa Pius, que também trabalha com esse tema e vai nos falar um pouco dessas questões comportamentais, de organização temporal. Então, por favor, fique à vontade. Pessoal, minha tela está aparecendo, professora? Sim, está aparecendo. Então, primeiramente, eu queria parabenizar a professora Denise e a comissão organizadora pelo curso, pela organização. Agradecer muito pelo convite, né? É um prazer e uma honra estar aqui com vocês hoje. E para falar um pouquinho sobre organização temporal e saúde mental na pandemia, né? Eu sou, como a professora Denise comentou, minha formação é em biomedicina, né? Eu fiz o meu doutorado no PPG de Psiquiatria e Ciências do Comportamento, onde hoje eu sou pós-doutoranda e pesquisadora no Laboratório de Cronobiologia e Sono do Hospital de Clínicas e da URGS, que é coordenado pela professora Maria Paz Hidalgo. Antes, assim, mesmo de iniciar, acho que tem um importante comentário para fazer, uma colocação a respeito da nossa visão de saúde no laboratório, né? Mesmo em função desse tema que a gente estuda, né, de organização temporal, organização circadiana, que a gente vai falar mais para frente, né, a gente tenta enxergar a saúde a partir de um paradigma de complexidade, né, não simplesmente categorizando, né, o que é saúde, o que é doença, não só considerando esse processo de saúde e doença, mas entendendo que nós temos diferentes aspectos que vão estar relacionados à saúde e à patologia, que a gente pensa que para conseguir entender, né, melhor, a gente precisa ultrapassar essa visão, uma visão mais cartesiana, uma visão mais categórica, né, entender essas questões, ou tentar entender essas questões de complexidade. Então, como a gente tem várias vantagens, né, da questão online, a gente comentou um pouquinho sobre isso, mas como a gente não está aqui, né, perto, não estou enxergando vocês, eu desenhei aqui uma estrutura de fala, tentando antecipar que tipo de pergunta surgiria, né? Então, a primeira é relacionada ao próprio título, que fala em organização temporal, né? E o que, afinal, eu quero dizer com organização temporal quando eu tenho isso no meu título? Quando eu falo em organização do tempo, né, para muitas pessoas isso talvez remeta para uma agenda, né, para que a organização do meu dia, né, as anotações das tarefas que eu tenho para fazer. E, na verdade, apesar de a gente não falar assim dessa questão de agenda, dessa questão de organização das atividades ao longo do tempo, de certa forma, o tema que a gente vai conversar aqui, ele não está muito longe disso, né? Então, se a gente para pensar na natureza, por exemplo, certas coisas vão acontecer de uma forma que é temporalmente organizada, de certa forma também orquestrada, sem ter alguém necessariamente, né, anotando as coisas numa agenda ou vendo uma agenda para garantir que as coisas aconteçam em determinado momento. E é justamente de estudar esse tipo de organização do tempo na natureza, do tempo na biologia, é que se ocupa essa ciência, que a gente chama de cronobiologia, que a gente estuda. Né, e essa ciência, depois eu vou falar um pouquinho mais sobre isso brevemente para a gente entender um pouquinho do funcionamento dessa organização, mas essa ciência, ela de certa forma desponta lá no século XVIII, né, quando um astrônomo resolve colocar uma planta, né, que tinha esse comportamento de abrir e fechar as folhas num ambiente natural, né, então quando era claro e escuro ela variava. Ele coloca essa planta num ambiente sem essa pista temporal e ainda assim observa que ela continua tendo esse comportamento, né? Apontando para a existência de ritmos biológicos, de ritmos endógenos, que é o que essa ciência, a cronobiologia, estuda. A gente já vai falar um pouco mais sobre ritmos. E mais recentemente, assim, talvez algumas pessoas tenham ouvido falar nessa ciência, na cronobiologia, ou como também se chama biologia circadiana, né? Em 2017, quando o Prêmio Nobel em Fisiologia ou Medicina foi
dado, né, esses 3 pesquisadores foram agraciados, que são pesquisadores que tentaram entender os mecanismos que estão envolvidos, então, na existência dessa organização temporal, que não é uma mera resposta ao que está acontecendo lá fora, não é um ritmo que é apenas uma resposta passiva ao que está acontecendo no ambiente. Então, resumindo esse primeiro essa introdução, né, a gente viu que os organismos, eles têm um mecanismo de organização temporal, né, que a gente vai falar mais para frente, e que a cronobiologia é essa ciência que se ocupa de estudar essas questões. Mas o que é, né, quando a gente lê, né, sobre ritmos biológicos, lê sobre ritmos circadianos, né, mas o que realmente são esses ritmos biológicos de que a gente fala? Então, a gente tem partes da nossa biologia que vão variar ao longo do tempo. E não vão simplesmente variar, vão variar com um determinado padrão, né, que se repete de tempo em tempo, e por isso que a gente fala em ciclos, né? Isso acontece de forma cíclica. São osciladores, a gente também fala, justamente porque tem, ao longo do tempo, um padrão, né? Por exemplo, um aumento e uma diminuição, e isso vai se repetindo, esse ciclo. Né, os ciclos circadianos de que a gente fala são ciclos cuja repetição acontece a cada 24 horas desse padrão, né? Então, o período desse ritmo é de 24 horas. E sempre que a gente fala disso, imediatamente as pessoas pensam em sono e vigília, né? Muitas pessoas têm esse como um dos principais exemplos, ou a principal função, né, comportamento que vem à mente quando pensa em ritmo circadiano. Mas a gente sabe que o nosso organismo, uma série de outras funções também tem esse padrão, né, de ocorrer de forma rítmica. Então, desde o nível molecular até o nível sistêmico, como eu comentei, funções fisiológicas, por exemplo, a secreção de determinados hormônios que acontece com essa variação ao longo do dia, né, o próprio comportamento, sono e vigília, por exemplo, né, entre outros. Então, a gente tem esses processos biológicos ou fisiológicos, né, que vão variar com o tempo, e vão variar não apenas com o tempo, mas com esse padrão cíclico. E aí vem a pergunta, né, quando a gente está assistindo alguém falar, né, que é normalmente, bom, mas por que se isso está acontecendo, mesmo sem eu ter que anotar numa agenda, né, no meu organismo, por que, afinal de contas, me interessa entender isso? Para quem é da área da saúde, para os profissionais da área da saúde ou pesquisadores da área da saúde, é interessante justamente porque, como eu comentei, esse sistema, uma série de funções, né, uma série de outros sistemas no organismo, ele está sob controle desse sistema temporizador, desse sistema circadiano, né, fazendo com que uma série de outputs, né, de funções aconteça com esse padrão cíclico. E é importante a gente considerar isso, né, quando a gente está avaliando determinadas questões em saúde. Por exemplo, né, um potencial dessa ciência que a gente vem discutindo cada vez mais é a questão dos horários do medicamento. Então, vejam aqui, por exemplo, em vermelho, nessa figura, salientado uma série de parâmetros relacionados à farmacocinética, né, que na verdade é o caminho, então, que o medicamento vai fazer no organismo a partir do momento em que ele é administrado até o momento em que ele é, né, eliminado, passando pela absorção, pela distribuição, metabolismo, excreção. Então, de certa forma, quanto e o quão rápido, né, ele vai chegar no alvo. Então, vejam que uma série desses processos aqui que estão marcados em vermelho, eles têm esse padrão, né, eles têm essa característica de ocorrer de forma rítmica. Então, talvez isso seja algo que a gente possa se utilizar pensando, né, na questão de administração de medicamentos com determinado horário, e um pouco de conhecimento já se tem disso, né, e agora com as tecnologias que a gente tem, talvez, né, tenha mais ainda utilidade, a gente consiga descobrir mais a respeito disso. Aqui, só ilustrando também, da mesma forma, alguns alvos das drogas, dos medicamentos, também são expressados de forma rítmica. Então, a gente pode, aos poucos, começar a estudar e entender melhor em que horários, por exemplo, eu vou ter um maior efeito daquela droga em contraposição ao menor efeito adverso, por exemplo. Então, essa é uma área de muito potencial na cronobiologia. Para quem faz pesquisa na área em saúde, a gente sempre pensa, sempre conversa sobre os horários das dosagens, acho que é sempre importante salientar isso, né? Dependendo do horário que eu me disse, eu estou avaliando uma intervenção, por exemplo, e eu meço a minha variável de interesse em diferentes horários, antes e depois da intervenção, o que eu posso estar vendo é esse padrão de algo que muda ao longo do dia. Então, se eu dosar antes às 4 e depois à meia-noite, talvez eu veja uma diferença que não tem a ver com a intervenção que eu fiz, né, e sim com essa variação circadiana que existe.
Da mesma forma, algo que eu administre pode alterar a fase daquele determinado analito, daquela variável que eu tenho interesse. Fase, a gente fala em tempo, então quando aquilo ocorre, né? Então pode adiantar, por exemplo, aquele ritmo, atrasar aquele ritmo, ele começa mais cedo, começa mais tarde. E aí mesmo assim, se eu meço no mesmo horário, eu vou ver uma diferença, vou capturar uma diferença naquele horário que, na verdade, né, é resultado dessa mudança de fase. Então, claro, às vezes logisticamente, né, por questões de curso, é difícil eu planejar um experimento em que eu tenha várias coletas ao longo do tempo, mas é importante ter isso em consideração, se possível fazer essas coletas, né, frequentes, e pelo menos ter isso em mente para entender as limitações, né, do que a gente está avaliando, né, entender se, por exemplo, existe essa variação ao longo do dia, naquele analito de interesse, e como isso pode estar, a maneira como eu estou olhando temporalmente para o resultado pode estar afetando o que eu estou enxergando. Para quem não é da área da saúde e está assistindo, né, a gente vai falar ainda mais sobre isso, mas a existência dessa organização temporal explica um pouco do porquê que algumas pessoas, né, não gostam da segunda-feira e porquê que o despertador é algo tão odiado, né? Então, o que a gente está fazendo com o despertador? A gente está ignorando um pouco essa questão de organização temporal do nosso organismo, né, que tinha o sono programado para acontecer naquele horário, a gente está interrompendo uma função fisiológica importante. Então, por isso a gente tem um cabimento dos horários de acordar, tem uma relação dos horários de acordar com essa organização temporal, que a gente vai falar mais aprofundadamente ali para frente. Da mesma forma, né, essa sensação de estar em jet lag, como se eu vivesse num outro fuso horário, porque se eu pudesse eu acordaria mais tarde. Isso também é explicado pelas diferenças individuais que existem e pela maneira como essa organização temporal é realizada, pelo que a gente chama de sistema temporizador, que a gente vai conversar um pouquinho mais para frente. Então, é importante a gente considerar o tempo biológico quando a gente está estudando organismos vivos e não respeitar esse nosso tempo biológico pode trazer consequências à saúde, que a gente vai continuar conversando e que a gente vai falar também né, sobre tudo isso no contexto da pandemia. Então, como os nossos ritmos são organizados, né? Aí a gente começa com esse tópico de ritmos endógenos. Eu comentei lá desse experimento, né, em que a planta continuou abrindo e fechando as folhas independente da pista temporal externa estar presente, o que indica que, né, existe um ritmo endógeno, isso foi, né, no século XVIII, como eu comentei, foi muito estudado inicialmente por botânicos e depois visto em outras espécies, né? Esse desenho, essa figura que vocês veem frequentemente é um relógio floral que foi proposto pelo Carl Linneu, justamente pensando nas diferenças nos horários em que cada flor abria as flores abriam, né? Então, ele montaria um relógio considerando esses diferentes horários, e a gente sabe que existem diferenças nesse relógio entre as espécies que a gente entende que a gente sabe que tem um relógio biológico, que tem esses mecanismos de organização, e tem diferenças também dentro de uma mesma espécie, né, que a gente também vai falar. Mas então percebam que a gente tem, né, a partir do que foi observado aqui, já detectado um ritmo endógeno, como eu comentei antes, não é algo que só responde ao que está acontecendo lá fora, não é uma resposta passiva, é um ritmo que independe do que está lá fora e que vai ser sincronizado ao que está lá fora. Esse é um mecanismo molecular, né, que explica a existência, em última instância, desses ritmos no nosso organismo. Né, os pesquisadores aqui, que foram os que eu comentei, que receberam o prêmio Nobel, eles receberam por ajudar a entender esse mecanismo pelo qual essa ritmicidade é explicada, né? E esse ritmo, para quem tem interesse, né, quem é da área e gostaria de entender, ele funciona como uma alça de transcrição e tradução. Então, eu tenho elementos, né, cuja transcrição é estimulada, aqui, por exemplo, pelo clock e pelo cycle. Esses elementos, essas proteínas produzidas, elas se acumulam ao longo do dia, elas voltam para o núcleo, se ligam a esses fatores que estimulam a transcrição, e aí a transcrição diminui. E esse ciclo acontece com cerca de 24 horas. Isso aqui, claro, é uma versão super simplificada, né, que é uma versão dessa maquinaria molecular no relógio da mosca, mas a gente sabe que outras espécies, elas têm uma estrutura similar, né? Aqui é o dos mamíferos, então, o que muda às vezes quais são os elementos, então, que participam dessas alças, desses loops de feedback. O que isso, em última instância, vai fazer, né? Alguns genes que podem variar de um tecido para o outro, a expressão deles vai ser controlada
por esses genes, que também então vai acontecer com esse ritmo de 24 horas, que em última instância vai fazer com que a gente tenha, né, funções fisiológicas, né, acontecendo com esse padrão, porque a gente tem essa expressão gênica acontecendo regulada, né, sob regulação dessa maquinaria. Então, a gente viu isso, existe esse mecanismo molecular que explica a existência desses ritmos, então veja, está já nas nossas células, né? E esses ritmos, eles são presentes, como eu comentei, em diversos filos, o que nos sugere que deve ser algo interessante ter esse ritmo, esse sistema temporizador, né? E aí a gente se pergunta por quê? Por que é interessante ter um sistema que sincroniza o tempo interno, o tempo externo, que é a função dele? Então, a gente vive num mundo que está constantemente mudando. E se eu dissesse para vocês, eu tenho aqui 6 números, eu vou apostar na loteria, eu tenho certeza que eu vou ganhar amanhã, eu não enxergo vocês, mas eu tenho certeza que vocês olhariam para mim com uma cara de essa pessoa é louca, né? Porque realmente tem algumas mudanças que a gente não pode prever. Mas tem outras mudanças que a gente consegue prever no mundo lá fora. Então, se eu disser para vocês, olha, hoje às 10 da noite vai estar escuro, aí vocês vão concordar provavelmente comigo, né? Acredito que todos concordariam. Então, é para otimizar as funções de acordo com essas mudanças cíclicas e previsíveis que acontecem no ambiente que a gente tem esse sistema. É por isso que é interessante ter ele. E ele também é interessante porque ele ajuda a compartimentalizar as funções temporalmente, porque é interessante que algumas coisas aconteçam em momentos diferentes, né? Então, certos processos celulares, por exemplo, que eles não tenham overlapping quando eles ocorrem, né? Talvez algumas ativações de vias relacionadas a anabolismo e catabolismo, né? Se a gente tem ambas ativadas ao mesmo tempo, a gente tem ciclos fúteis e etc. Então, para evitar esse tipo de questão, esse sistema também é útil, né? Que compartimentaliza e cria relações de tempo ótimas entre elas. Então, quando uma ocorre antes da outra, a outra, né, ocorre mais cedo que uma terceira e etc. Então, compartimentalizar temporalmente é uma outra razão, é uma outra questão relacionada ao porquê seria interessante ter esse sistema. E aí, por fim, né, como acontece essa organização, né, a nível sistêmico? Eu comentei que a gente tem, então, esses diferentes relógios, né, a nível molecular. Então, percebam que em diferentes tecidos a gente vai ter esses relógios no nosso organismo. E a gente sempre faz essa analogia da orquestra, porque ela facilita a compreensão. Então, quando a gente tem, como a gente tem os diferentes relógios, né? Quando numa orquestra a gente tem diferentes músicos. Se cada músico tocar a mesma música com a mesma velocidade, com a mesma música, mas com velocidades ou andamentos diferentes, a gente não vai conseguir escutar aquela música, a gente vai ver um barulho. Da mesma forma, os ritmos, né? Então, a gente tem a figura de um regente, de um maestro, que sinaliza para esses músicos, né, qual é o andamento, qual é a velocidade que eles têm que tocar, né, a velocidade daquela música, para garantir que ela funcione de forma coesa. Da mesma forma, nesse sistema, a gente tem um relógio central, né, um marca-passo, que a gente chama, que usa como uma espécie de partitura um sinal temporal, principalmente a luz, né, os ciclos claro e escuro, sincroniza os seus ritmos a esse sinal, e orquestra os outros relógios no nosso organismo através de sinalização hormonal, via sistema nervoso, via regulação da temperatura corporal. E aí eu tenho, então, uma orquestra coesa, né? Outra questão interessante, outro paralelo interessante de se fazer com a questão da orquestra é, sim, eu tenho um regente que sinaliza, né, de certa forma hierárquica, né, sinaliza para essa orquestra, para esses músicos em relação ao andamento da música, mas eu também tenho uma certa comunicação entre os músicos, visual ali, por exemplo, enquanto eles estão tocando. Então, da mesma forma, a gente tende a pensar de forma hierárquica sobre isso aqui, mas a gente tem que entender que é um sistema dinâmico, então existem aí outras relações que estão acontecendo. Falei da luz, né, o que é importante, o quanto eu me exponho à luz, o quão intensa ela é, então onde eu estou agora, por exemplo, a luz é menos intensa do que lá fora, né? O quão escuros os locais são também, então quanto essa variação é importante, que horário que eu me exponho, e o que a gente chama de temperatura de cor, que é se a luz é mais azulada ou mais alaranjada, amarelada, que é o que a gente vê na vida real, no dia lá fora, né? Então a gente tem momentos em que a luz é mais azul e momentos que a luz está mais alaranjada. Então, essas questões influenciam esse processo e ajudam nessa sinalização. Se eu tenho, por exemplo, menos luz de dia, mais luz de noite, ou seja, se meu sinal está mais fraco em termos de intensidade, eu vou ter uma compensação do ponto de vista de horário.
Então, meus ritmos, né, esse sistema, essa organização, ela vai se atrasar, em geral, para a maioria das pessoas, tá? Então, eu compenso aqui. Outra questão importante aqui para a gente entender, já ir pensando no próprio contexto de pandemia que a gente vai falar mais para frente. Tem outras pistas que são importantes para essa organização temporal, como, por exemplo, os horários de alimentação. E o que se entende da literatura científica até agora é que esses horários da alimentação, eles influenciam principalmente os relógios periféricos, independentemente do relógio central. E aí a gente começa a pensar que pistas contraditórias, né? Então, meu sinal relacionado à luz, meu sinal relacionado à alimentação, né? Os horários que eu estou me expondo à luz, os horários que eu estou me expondo que eu estou me alimentando, né? Se eu tenho uma contradição nessas pistas, eu começo a ter uma situação de desalinhamento entre esses ritmos, né? Aquela relação de tempo ótima, que é a razão pela qual é interessante eu ter esse sistema, ela começa a ser perturbada, né? Uma questão importante aqui, um adendo importante a se fazer a toda essa questão de organização do sistema é que as células que principalmente recebem o sinal luminoso e cuidam da transmissão desse sinal para o núcleo supraquiasmático, aqui, né, o nosso regente, o nosso maestro, são células ganglionares da retina, intrinsecamente fotossensíveis, e essas células, elas são principalmente sensíveis aos comprimentos de onda mais baixos, ou seja, a luz mais azul, que é a razão pela qual a gente normalmente recomenda, né, que se usem aqueles aplicativos que deixam a luz do celular, do computador, enfim, né, mais avermelhada no fim do dia, para a nossa exposição à luz no fim do dia não ser tão grande, a luz azul, né, o que sinaliza para o nosso corpo, bom, é dia, né, é hora de estar acordado. Então, é importante saber que nesse nosso sistema temporizador existem diferenças individuais intrínsecas relacionadas, né, à própria genética, e quando a gente faz a sincronização ao tempo externo, a gente cria diferentes relações de fase entre o tempo interno e externo, que é o que está escrito ali, que nada mais é que diferenças em relação do meu tempo interno e do meu tempo externo, que no fim vai fazer com que, para algumas pessoas, certas coisas aconteçam antes do que em outras, por exemplo, o sono, né, a gente vai falar disso. Essas diferenças em relação de fase, as diferenças nos horários em que as coisas acontecem entre as pessoas, vai sim estar relacionado a essas diferenças individuais e vai também, porque a gente conversou, né, ali agora há pouco sobre essa questão, né, da exposição à luz, da intensidade, da temperatura, do horário, né, vai estar relacionado também à maneira como a gente se expõe à luz, né, se o meu dia é claro e se a minha noite é escura, por exemplo. Né? Mas é graças a esse sistema temporizador, é uma questão biológica, que a gente tem essa variação, né, individual nos horários em que as coisas acontecem, como eu falei. A gente vai falar aqui de sono, mas eu queria que vocês tivessem em mente que a gente está falando da organização do organismo, né? Então, como eu falei, outras funções. Então, se eu falasse do pico da secreção de um hormônio, né, que tem esse comportamento rítmico, né, que tem essa característica de ser secretado de forma rítmica, isso também seria mais cedo ou mais tarde em determinadas pessoas. Mas quando a gente fala de cronotipo, a gente está falando justamente disso, e aqui eu vou ilustrar com o sono. Né? Então, tem aquelas pessoas que dormem muito cedo e acordam muito cedo e se sentem bem, ainda assim, é realmente o horário, né, em que isso acontece. No inglês são chamadas cotovias, né? E em contraposição às corujas, que são aquelas pessoas que, na verdade, não conseguem dormir tão cedo, né? E, se não fosse o despertador, acordariam mais tarde, talvez sejam os que mais odeiam o despertador, né? E a gente tem, então, esses dois extremos de pessoas, então, que têm seus horários de sono muito cedo ou muito tarde, né? E isso, de novo, é uma característica biológica resultante dessas diferenças individuais, resultante dessa relação que se cria entre tempo interno e tempo externo. Aqui, esse gráfico mostra, né, a frequência na população de determinados horários relacionados ao sono, e o que a gente vê aqui é que, então, essa característica ela tem uma distribuição normal ou quase normal na população, o que significa que muitas pessoas são, né, intermediárias, não são nem muito matutinas, não são os galos, nem as corujas, são as pessoas que têm um cronotipo mais intermediário, nem tão extremo. Mas percebam que existe uma diferença muito importante entre os extremos também, né, em que se a gente considerasse, por exemplo, aqui isso aqui a gente chama de ponto médio de sono, tá? Que está relacionado a quando a pessoa está dormindo, é o horário centrado. Então, se a pessoa dorme da meia-noite às 8, seria 4, né, da manhã. Então, percebam que a gente tem aqui, se as pessoas dormissem 8 horas, né, pessoas que estão acordando quando outras estão indo dormir. Então, isso realmente existe uma variabilidade importante
na população. Então, o que a gente viu aqui? Que existe um mecanismo molecular que explica a existência de ritmos circadianos, que esse sistema temporizador garante que aqueles ritmos endógenos que independem do sinal externo, eles se sincronizem ao meio externo, usando algumas pistas, né, temporais. A partir da organização dessa nossa orquestra, a gente observa cronotipos, né, essas diferenças individuais nessa relação de tempo, então fazendo com que algumas coisas aconteçam mais cedo ou mais tarde, em diferentes sujeitos. E a gente tem a luz como uma pista temporal importante, né, nessa sincronização, nesse processo de sincronização. Ainda, né, a gente vê que esse sistema é importante porque, né, estando organizado, ele otimiza nossas funções de acordo com as mudanças cíclicas do ambiente e ele compartimentaliza nossas funções temporalmente, né? E o que acontece, né, com esse sistema quando a gente tem um desafio a ele? O exemplo mais óbvio, né, é o trabalhador de turno, né? É uma alteração bem importante, né? Então, são pessoas que têm que desconsiderar, de certa forma, essa sua organização temporal e trabalhar no turno da noite. E a partir desses estudos em trabalhadores de turno, a gente já começa a enxergar, né, começa a perceber que esse desafio à nossa organização temporal, à nossa organização circadiana, ela traz um risco. Aqui eu trouxe um exemplo, né, de riscos, já que a gente está falando de saúde mental, relacionados à saúde mental. Então, tem meta-análises recentes que realmente mostram um risco aumentado para sintomas depressivos entre trabalhadores de turno, né, e também uma associação entre trabalho de turno e depressão. Então, esse é um exemplo mais extremo, mas a gente vai falar agora sobre algo que é um pouco mais comum, né? Algo mais frequente na sociedade. E antes de falar sobre isso, né, a gente pode fazer uma reflexão sobre a maneira que a gente enxerga o tempo, né? Então, mais recentemente, a gente tem agenciado o tempo de acordo com as demandas que são relacionadas à produção na nossa sociedade, né? Você queria chamar o tempo social, né? Então, a gente tem, por exemplo, folhas de pagamento que vão depender dos horários de trabalho, e com isso surgem tecnologias razoavelmente recentes, né, que garantem que a gente esteja acordado no horário certo para estar no trabalho no horário certo. Além disso, a gente começa, né, mais recentemente, pensando que a luz elétrica, né, não tem cerca de 100, 150 anos que a gente realmente tem utilizado a eletricidade para iluminação artificial nas nossas casas. Então, a gente tem também uma questão que acontece, que é aquela pista temporal importante, forte, uma diferença importante entre dia e noite que existe, ela começa a ficar menor, né? A gente tem dias e noites frequentemente muito parecidos, em especial se a gente passa o dia em um ambiente fechado, se a gente liga a luz, fica na frente da tela azul durante a noite. O que acontece, como eu comentei antes, muitas pessoas têm o seu relógio atrasado, né? Então dormiria mais tarde e acordaria mais tarde nessa situação. Por outro lado, os horários de trabalho continuam sendo muito cedo, né? Acontece essa questão de as pessoas terem que usar um despertador para ir trabalhar, né, frequentemente, e aí a gente tem essa importante diferença entre dias de trabalho e dias livres. Aqui, né, nesse gráfico, para quem não consegue entender, ele é um pouco diferente, né? Realmente ele mostra os horários de sono, é um esquema mostrando diferentes horários de sono em diferentes dias, em vermelho de trabalho, aqui em verdinho, cinza mais claro, os livres. Então vejam, por exemplo, aqui uma pessoa que dorme da meia-noite às 7 no primeiro dia, um pouquinho mais tarde e um pouquinho mais cedo aqui no dia seguinte, assim por diante, né? Acorda bem mais tarde no fim de semana, ali pelas 10. E a gente tem essa diferença importante nos horários de sono, dias de trabalho, horários de sono dos dias livres, e essa diferença entre os dois, né, é como se a pessoa vivesse em jet lag, em dois fusos diferentes, em dias de trabalho e dias livres, por isso a gente chama de jet lag social, né, e essa diferença entre os dois, entre os horários de sono, dia de trabalho e dia livre, ele, de certa forma, reflete essa discrepância entre o tempo social, entre o tempo biológico, e o quanto esse nosso sistema temporizador, esse nosso sistema circadiano, relógio biológico, né, são todos termos que as pessoas usam, né, o quanto ele está sendo desafiado pelo nosso dia a dia, pela situação em que a gente vive. E estudos no nosso laboratório, né, já viram associações, em outros também, né, já viram associações entre jet lag social e sintomas depressivos, aqui aferido por uma escala que é
o inventário de depressão de Beck. Então, quanto mais jet lag social, ou seja, quanto maior essa diferença, essa variação de dia de trabalho para o dia livre, mais sintomas foram observados, assim como cronotipos mais tardios, associado com mais sintomas. Mas o que frequentemente acontece é que as pessoas que são mais vespertinas, né, elas acabam, em média, tendo um jet lag social maior, porque o horário, né, de sono delas está menos alinhado com o horário social, o horário que a sociedade funciona e exige que aquela pessoa funcione. A gente viu um resultado similar aqui é um estudo em comunidades rurais, né, no Rio Grande do Sul, no Vale do Taquari, e a gente viu resultados similares em comunidades quilombolas rurais, também no sul do país. Aqui a gente não vê uma associação clara entre as variáveis, né, contínuas, mas a gente sabe que entre aquelas pessoas que têm um score muito alto, maior de 10, que a gente considera sintomas clinicamente significativos, a gente tem uma proporção de pessoas que têm um jet lag social alto, de mais de 1 hora, maior, né, 34% em relação àqueles que não têm. Bom, levando tudo isso em consideração, esse nosso conhecimento em relação à organização temporal, esses resultados anteriores, né, que a gente viu, quando foi declarado o estado de pandemia, a gente começou a se perguntar o que vai acontecer com essa nossa organização temporal nessa situação. Então, eu comentei que a gente tem esses 3 relógios, de certa forma, né? Então, a gente tem esse nosso sistema temporizador, o relógio biológico, né, que vai orquestrar nossas funções fisiológicas e que vai utilizar os dias e as noites, o claro e o escuro, como uma pista temporal importante para fazer essa sincronização. E eu tenho nessa hora social que frequentemente está em conflito com o meu relógio biológico. Né? O exemplo aquele do ter que acordar cedo, mais cedo para ir ao trabalho, né? Ou para algum compromisso social. Então, o que a gente pensou, né? Como esses 3 relógios, o que vai acontecer com eles durante a pandemia? E lá no início a gente já pensou, e muito disso a gente tem visto mesmo, né, que, bom, com os horários mais flexíveis, que agora estão acontecendo, né, naquele início de pandemia, com o home office, que em muitas circunstâncias continua acontecendo, a gente vai ver talvez uma contraposição menor entre o relógio social e o relógio biológico, né? Talvez as pessoas possam pensar mais no cronotipo delas, né? Se é mais matutina, mais vespertina, possam pensar mais nos cronotipos dela quando elas estão organizando as agendas, agora sim agenda, né? Com as atividades. Então, possam planejar as atividades considerando o tempo biológico, considerando o cronotipo delas. E talvez isso seja interessante. Por outro lado, a gente vai ter uma exposição à luz natural menor, provavelmente, né? A gente vai diminuir a exposição à luz durante o dia. E algumas outras pistas temporais, talvez também já não estejam mais tão organizadas. A gente falou sobre a questão da alimentação, né? A gente tem outras âncoras temporais no nosso dia que talvez não estejam mais tão claras, né? Ou que deixem de ficar claras na situação de pandemia. Então, isso tudo a gente pensou já lá no início. A gente também pensou, problemas de sono talvez aumentem, a ansiedade deve aumentar, questões relacionadas à insônia também. E o sono, de certa forma, hoje em dia, em especial, com o nosso uso da luz artificial e da eletricidade, ele afeta a maneira como a gente se expõe à luz, né? Então, para muitas pessoas, o momento em que ela se expõe à luz está relacionado ao momento em que ela está acordada. Ela apaga a luz quando ela vai dormir só, né? E levantou, também acendeu a luz. Então, tem essa, de certa forma, dependência circular aí acontecendo. Então, talvez a exposição à luz também seja afetada por essas questões do próprio sono. E aí a gente pensou como a gente pode aprender com essa situação da pandemia, né? E de que maneira a gente pode pensar em como melhorar a qualidade de vida a partir do que a gente está vendo, né? E nessa própria situação de pandemia. Então, os estudos em geral, eles vêm mostrando prevalências aumentadas de sintomas depressivos de ansiedade durante a pandemia. E isso aqui é um relatório do OMS de 2020 que já trouxe uma aproximação de como naquele momento os serviços de psiquiatria estavam sendo afetados, né? Alguns presenciais interrompidos. Então, nós temos esse cenário na pandemia. E considerando ele, a gente desenvolveu um estudo, né? Ciência não se faz sozinha, então percebam que é um grupo bastante grande de pessoas, e só foi possível realizar esse estudo graças a ele e graças ao apoio financeiro que a gente teve da CAPES. E
A nossa primeira pergunta era justo o que eu falei, né? Como a gente pode usar a informação e as evidências científicas que estão sendo levantadas durante esse período da pandemia para melhorar a qualidade de vida durante a pandemia e mesmo depois, né? E aí a gente desenvolveu esse material, que são recomendações gerais para tempos de pandemia, que a gente desenvolveu em 3 módulos, né? Um módulo bem relacionado à questão de Covid, medidas protetivas, medidas básicas, por exemplo, né, vacine-se quando possível, use máscara quando, né, estiver na rua, em ambientes públicos, né, em ambientes fechados com mais pessoas, e etc. O segundo módulo é um módulo de hábitos para se manter saudável durante a pandemia. Então, inclui, por exemplo, a prática de exercícios, né, as questões relacionadas a uma boa alimentação. E aí, por fim, o módulo que está relacionado ao que é mais relacionado ao que a gente estuda, que é o relógio biológico e o sono. Então, como manter a organização temporal, como preservar essa organização temporal durante a pandemia e ter um sono saudável. Para quem tem interesse, vocês podem acessar esse material aqui no nosso blog, né? Depois eu posso deixar no final o endereço também, então está lá disponível. E só para terem uma ideia, ele é organizado dessa forma, então para cada módulo tem páginas iniciais só com a recomendação, né, para a gente ter uma chance melhor de que as pessoas realmente leiam essa parte. Ele ficou no formato de PDF longo, de 35 páginas, e aí cada uma começa com ela. E aí a gente tem depois, né, em cada módulo, uma explicação mais detalhada sobre cada uma das recomendações e do próprio conteúdo e por que é interessante segui-las. Aqui só ilustrando e para vocês entenderem que esse material ele foi desenvolvido por uma série de profissionais da saúde, né, e pesquisadores da área da saúde com base no que se tem de evidência científica e passou por uma série de etapas de revisão enquanto ele estava sendo desenvolvido. E aí a gente pensou, né, vendo a demanda que existia, né, de recomendações lá no início, né, e se pensar cada vez mais em recomendações personalizadas, a gente desenhou um estudo para avaliar como essas recomendações, né, se essas recomendações que promovem rotinas saudáveis, em especial aquelas que focam em preservar essa organização temporal circadiana dos indivíduos, se elas seriam eficazes em melhorar e preservar a saúde mental. Então, esse estudo, né, era um link que as pessoas clicavam, uma survey, né, a gente viu vários, né, na pandemia, mas nessa survey, quando a pessoa terminava de preencher uma bateria de questionários que incluía questionários relacionados a sintomas depressivos e de ansiedade, elas recebiam essas recomendações, né, como um link, então, que direcionava para esse PDF. 14 dias e 28 dias depois, elas respondiam de novo a bateria de questionários, e aí a gente via, né, essas questões de sintomas depressivos e de ansiedade, e o quanto elas aderiram a cada uma das recomendações que a gente deu, né? Se elas nunca seguiram elas, se elas seguiram menos da metade dos dias, mais da metade dos dias, ou o tempo todo. Então, aqui só, antes de mostrar um pouco para vocês o que a gente viu, é bem importante sempre, né, levar em consideração quem a gente está, né, avaliando. Então, aqui são as características dessa nossa amostra, que é algo que foi bastante comum nas surveys, né, durante a Covid, de a gente ter amostras, por exemplo, mais representadas por mulheres. Aqui também nós temos essa característica de mais, as categorias etárias mais jovens também de serem mais representadas, então dos 18 aos 29, dos 30 aos 45, em relação às 46 a 60 e mais de 60. É uma amostra que tem um nível educacional médio bastante alto, e também principalmente formada, né, por indivíduos do Rio Grande do Sul e de São Paulo. Eu comentei que a gente tinha esse desenho, né, de 3 preenchimentos, então para as análises a gente incluiu quem preencheu os 3, e esse é outra questão comum, que é até importante a gente pensar quando a gente está lendo esses estudos sempre, né, que há sempre uma perda importante do primeiro ponto, né, para os seguintes, de quem preencheu os questionários. Então, aqui a gente conseguiu incluir 409 pessoas, mas comparando, né, quem saiu ao longo do estudo e não preencheu todos os questionários, a gente não viu diferenças importantes entre as questões sociodemográficas, por exemplo. Então, o que a gente viu com esse nosso estudo, né? Uma questão importante, até antes de eu mostrar esse resultado, é que quando a gente
a gente compartilhou essas recomendações, a gente alocou essas pessoas em diferentes grupos e por isso elas recebiam diferentes combinações daqueles módulos que eu comentei, né? Então, um grupo, por exemplo, que a gente considerou nosso controle, recebeu só o módulo 1 relacionado à COVID, e depois receberam junto com, todo mundo recebeu esse, né? E daí receberam junto com esse o grupo 2 e o grupo 3, o módulo 2 e o 3, respectivamente, o grupo 4 recebeu todos os módulos. E aí, o que a gente fez foi comparar quem disse que não leu as recomendações com as pessoas de cada um dos grupos em relação aos sintomas depressivos e aos sintomas de ansiedade, e a gente não viu nenhuma diferença importante nos grupos. Ou seja, né, receber esse material e ler esse material, a princípio, não faz diferença. Mas o que a gente viu, né? A gente viu que a aderência das pessoas às diferentes recomendações era diferente, né? Então, a gente tinha um nível de adesão às recomendações relacionadas à COVID, que a gente observou bastante altas. Então, aqui, por exemplo, é lavar as mãos, né? Então, vejam que a maioria das pessoas, grande maioria, né, disse que lavou as mãos todos os dias, teve aquele cuidado que a gente recomendou. Por outro lado, né, em algumas recomendações dos outros módulos, a gente vê uma quantidade maior de pessoas que seguiu pouco, né, ou nunca algumas recomendações. Por exemplo, né, reservar um tempo para lazer, aqui a gente vê menos da metade dos dias, tá, o grupo maior. Relacionados ao relógio biológico, por exemplo, se expor à luz durante o dia, a maioria das pessoas diz que conseguiu menos da metade dos dias só, né, ou desligar as luzes à noite para ter aquele sinal, né, a amplitude de sinal que a gente falou antes. Também menos pessoas, né? Algumas pessoas colocaram nunca, né? Realmente, um número expressivo de pessoas. Mesma coisa, evitar as telas, né? Bastante difícil evitar as telas à noite. Então, a gente tem menos aderência a essas recomendações. E aí a gente pensou, bom, né? Realmente só ler, só receber o material não deve fazer diferença se as pessoas não vão aderir àquelas recomendações, né? E aí a gente avaliou a aderência às recomendações e a relação da aderência, então, com os scores de PHQ-9 e GAD-7, né, sintomas depressivos e de ansiedade. E aí a gente viu que sim, quem seguia mais essas recomendações, né, aqui é quem recebeu os 2 módulos ou de hábitos saudáveis e de relógio biológico, a gente vê aqui a reta mostrando que quem mais seguiu as recomendações era quem tinha menores scores, ou seja, menos sintomas. Né? A mesma coisa para quem recebeu só um ou outro, mas aqui como a gente tem os 2 módulos, a gente vê essa reta mais inclinada, né, similar com os sintomas de ansiedade. Então, a gente, assim, vê que uma maior aderência a essas recomendações, né, está associado a melhores indicadores de saúde mental. A gente até começa a se perguntar sobre hábitos que os participantes já tinham, antes mesmo do estudo. E a gente agora está, a partir desse dado e pensando, né, nessa questão de tornar essa informação cada vez mais acessível, né, e que as pessoas consigam absorver elas, menos texto talvez, assim, e mais questões gráficas e tudo isso, a gente está pensando em novas formas de entrega dessas recomendações. E uma delas é esse app, né, o Regente, então ele vai ser lançado em breve, né, dentro dos próximos meses. Quem tiver interesse pode seguir aqui o Instagram, né? E ele incorpora essas recomendações e a gente está avaliando como pode personalizar essas recomendações e como avaliar as recomendações individualmente a partir do momento que a gente tem um tamanho de amostra maior. Depois a gente também se perguntou, nesse mesmo contexto, se a organização temporal estaria associada à saúde durante a pandemia e no contexto do distanciamento social. Lá naquele nosso estudo, né, esse em que a gente entregou as recomendações, a gente perguntou aqui também sobre rotinas das pessoas, né? Então, sobre os horários de sono, horários de alimentação, horários de trabalho, horários de exercício e quão as pessoas eram regulares nesses comportamentos. E a gente criou um scoring que a gente atribuiu 0 quando esse comportamento ele não era presente, no caso de trabalho e exercício, né? Sono e alimentação todos têm. E aí um score de 1 ou de 2, se a pessoa era muito irregular ou irregular 1, né? Ou muito regular irregular 2. Ou seja, quanto maior aquele score, mais regular a pessoa era nesses comportamentos. E aí a gente viu uma associação desse score com sintomas depressivos, com sintomas de ansiedade e com bem-estar. Então, quanto menos regulares eram essas rotinas ou esses comportamentos em questão de horários, né, maior era a prevalência e a severidade de sintomas depressivos e de ansiedade, menor era o bem-estar, de acordo com a RU5, que foi a escala que a gente usou. Ou seja, né, pensando ao contrário, a gente ser mais regular está relacionado
né, nesse caso aqui, ter esses comportamentos mais regulares está associado a uma melhor saúde mental, com menos sintomas, né, e um bem-estar aumentado. Outra questão que a gente viu nessa amostra, antes disso, uma questão importante é que esses dados, eles são principalmente de 2020, mas a gente coletou ao longo de 2020 e 2021 e viu um padrão similar em 2021. Aqui são dados que a gente avaliou em 2020 também, né, dessa mesma survey, também era lá no início, né, no time point 0, no ponto 0, a gente perguntou, você tem tido problemas com seu sono? Né, 62% das pessoas disseram sim, né, e entre aquelas pessoas que reportaram ter algum problema com o sono, a gente viu que a prevalência de sintomas depressivos moderadamente severos a severos, e sintomas de ansiedade moderados a severos era maior, né, então 51% em relação a 13% dos que não tinham problemas com sono, e 55% em contraposição a 23%. Por fim, né, outra questão que a gente viu, a gente perguntou também se os horários das pessoas eram flexíveis, também numa análise que a gente fez em 2020, uma quantidade considerável de pessoas dizia que sim, que tinha um horário, poderia escolher o horário de trabalho, né, essa era a pergunta, e entre essas pessoas a duração de sono no dia de trabalho era maior, né, nos dias livres não, tinha diferença. E aquela medida do jet lag social, ou seja, aquele vai e vem em dia de trabalho, dia de semana em relação ao horário de sono, também era menor entre aqueles que podiam escolher os seus horários. Então, resumindo o que a gente viu, né? Que desafios ao sistema circadiano estão associados a problemas de saúde mental, também na pandemia, né, no contexto da pandemia, e também que na pandemia, essa organização temporal, organização de rotinas, né, pensando em manter esse sistema funcionante, né, manter essa organização temporal, ela pode ajudar a preservar a saúde mental. Então, por fim, para concluir, né, o que a gente vem pensando e refletindo a respeito disso tudo que a gente tem visto, do que a gente entende desse sistema, né, e o que está acontecendo. Uma questão que a gente sempre conversa a respeito é o que de fato é normal, né? Então agora talvez esteja menos comum até essa discussão, mas teve um tempo em que muito se falava sobre o novo normal, o normal. E aí pensando nessa questão, né, dos desafios que a gente impõe a nossa organização temporal, né, usar o despertador, tem aquela atividade que está, de certa forma, programada para ocorrer aquele momento, a gente interrompe, né, um processo biológico, processo fisiológico. Mas será que aquela situação em que tantas pessoas tinham que estar numa situação de desafio a esse sistema, será que isso era realmente algo normal, né? Além disso, que outros fatores de risco que a pandemia carrega, né? Além da questão, claro, do próprio vírus, né? Essa própria situação da exposição à luz, que a gente muito discute, né? Quem são as pessoas que são mais vulneráveis nela? As pessoas que talvez não tenham tanto acesso à luz natural, que não tenham um ambiente na sua casa, por exemplo, né? Nos períodos em que estava isolado, em que podia se expor à luz natural, o quão vulnerável essa pessoa está a ter talvez uma desorganização maior desse seu tempo biológico. E o que acontece quando esse nosso relógio biológico está menos pressionado por esse horário social, né, com essa questão dos horários mais flexíveis, de talvez poder organizar o seu dia pensando no seu cronotipo, considerando o seu cronotipo. Então, se eu sou mais vespertino e eu tenho agora essa possibilidade, talvez eu consiga agendar uma reunião que não seja às 7 da manhã, que não seja às 8 da manhã, né? Então, como isso pode, por outro lado, ser interessante, né, e relacionado à saúde. E por fim, né, como essas nossas rotinas, essa organização do nosso tempo é muito relevante no contexto da pandemia. E eu acho que com isso eu encerro, né, agradeço a atenção de vocês e aqui deixo o endereço do blog para quem tiver vontade de ler um pouco mais sobre isso. Lá a gente tem textos também a respeito dessa questão na própria pandemia, entre outros. Muito obrigada. Obrigada, Luísa, pela participação. Nos deu uma aula de cronobiologia, né? E pelo menos uma abordagem no final ali sobre a relação pandemia. E achei muito legal esse levantamento que vocês estão fazendo, muito importante. E aí eu te pergunto, vocês devem estar estabelecendo comparações dos resultados que vocês estão conseguindo com outros levantamentos similares que estão acontecendo em todo lugar no mundo, né? Então,
conta um pouquinho para nós se realmente a pandemia está afetando ou não a rotina, o que mais, o que parece que chama mais atenção? Assim, uma das questões que foi bem presente na literatura nessa área, em especial, mas no início, né, foram estudos que compararam o lockdown com a situação de não lockdown, ou que perguntaram retrospectivamente para as pessoas como estavam os horários dela naquele momento em relação a antes da pandemia, de sono em especial. E essa questão, assim, de um jet lag social diminuído, né, e uma duração de sono aumentada em dias de trabalho é algo que realmente foi visto em uma série de estudos em diferentes locais, em diferentes países. Assim como nós, foram estudos que foram realizados naquela fase mais inicial. Como eu comentei, a gente tem dados também mais recentes, mas esses estudos publicados, eles eram, em geral, dados, né, ali de 2020, mais do início da pandemia. Uma questão interessante, por exemplo, de se pensar é os próprios adolescentes, né, eles têm essa característica de ser mais vespertinos, então teve estudos avaliando isso sobre a questão do sono dos adolescentes que não estavam tendo aula presencial. Então, por eles serem mais vespertinos, para algum essa questão de poder acordar mais tarde, porque não tem o tempo de ir até o colégio, por exemplo, né? Ou realmente a aula começa um pouco mais tarde, então teve essa situação de ter essa questão positiva, né, por um lado, e aí, claro, a gente costuma conversar sobre esses dois lados, né, da moeda, então a gente tem essa situação e, por outro lado, a gente tem essa questão toda da luz natural, né, que foi também associada a bem-estar em outros estudos, então ter uma exposição aumentada à luz natural que em muitas situações e para muitas pessoas realmente diminuiu, né? E aí a gente tem essa possibilidade, essa tendência de ter essa desorganização, né, do nosso sistema temporizador. Então, esses nossos resultados realmente vão ao encontro do que está sendo visto na literatura, né? As próprias questões de sono também, né? Insônia, prevalência de insônia, prevalência dos sintomas depressivos e de ansiedade, enfim. Sim, o sono também é uma outra questão, né? Tem outros trabalhos específicos sobre isso, mostrando alterações, inclusive pesadelos, né? A qualidade do sono e dos sonhos, isso também opera. Não sei se quer falar alguma coisa sobre isso. Mas eu quero aproveitar e fazer mais uma pergunta que está aqui no chat. Em relação às pessoas que apresentam problemas relacionados ao sono, problemas psicológicos, como depressão e ansiedade, existem diferenças significativas entre pessoas que têm esses sintomas e o cronotipo? Por exemplo, pessoas que são mais vespertinas, com maior depressão ou não? Isso realmente se vê uma associação, né? Na literatura, alguns estudos mostram uma associação entre a prevalência barra severidade de sintomas depressivos e o cronotipo, né? Com pessoas mais vespertinas apresentando mais sintomas. Em contraposição a outros estudos que até podem mostrar uma associação mais fraca. Claro, a gente entende que o transtorno é um transtorno multifatorial, né, e que a gente tem diferenças em diferentes populações também estudadas, mas essa associação é vista, né, na literatura científica. O que a gente sempre discute é que, como a gente falou, o vespertino, ele frequentemente, a pessoa muito vespertina, frequentemente está sob uma situação em que ela é muito desafiada do ponto de vista de organização temporal, porque os horários dela são diferentes do horário que a sociedade está organizada, né? Então, com essa situação de menos luz de dia, mais luz de noite, eu comentei que muitas pessoas têm relógio atrasado, mas os horários de trabalho continuam sendo muito cedo. Então, muitas pessoas têm que realmente usar o despertador, né? Tem que acordar e tal. Então, essa associação que a gente enxerga entre, né, a vespertinidade ser de um tipo mais vespertino, né, ter uma característica de um sono mais tarde. Isso muitas vezes está associado a questões de saúde, né, também por, né, a gente vê essas pessoas nessa situação de ter que brigar com o seu relógio biológico, né. Então, a gente acredita que tem esse caminho aí acontecendo e tem estudos que apontam que é isso. Ok, Elisa, obrigada. E tu falaste de adolescente, e aí tem uma pergunta aqui, sobre crianças. Tem algum levantamento com maior sensibilidade, alteração de ritmo, em função da pandemia? Tem algum levantamento sobre isso? Eu até não tenho aqui, infelizmente, o gráfico, mas o que a gente vê em relação a cronotipo
né, e idade. Então, a gente vê que as crianças, elas têm uma característica, né, na adolescência, em geral, a gente tem esses cronotipos mais vespertinos, né, para os meninos ali por volta dos 21, para as meninas ali por volta dos 19, a gente tem a gente começa a enxergar na população que os cronotipos começam a ficar mais vespertinos de novo, né? Então, mais matutinos, desculpa, de novo. Então, quando a gente tem a gente tem na adolescência esse momento de maior vespertinidade, mais que na infância também, né? Então, por isso tem muito estudo, por exemplo, avaliando o início do horário da escola, mesmo antes da pandemia, né? Os inícios da hora da aula, em adolescentes. Então, às vezes, os estudos, eles incluem até as crianças para fazer alguma comparação, mas esse desafio, de novo, que a gente coloca no sistema, ele é maior para os adolescentes justamente por essa característica de eles serem mais vespertinos, e, consequentemente, se a gente olha para o jet lag social também, de acordo com faixa etária, a gente vê uma coisa parecida, né? Os adolescentes têm um jet lag social muito alto. E aqui na situação da pandemia, em que a gente vê os estudos frequentemente mostrando que os jovens têm mais sintomas depressivos e de ansiedade, por exemplo, porque, claro, tem toda a questão social também, né? Mas a gente também entende que eles têm ainda esse outro fator de risco, de certa forma, que é esse desafio ao seu sistema, esse jet lag social aumentado. E aqui uma pergunta, uma participação da professora Maria Paz Hidalgo, sobre a melatonina, que finalmente foi liberada pelas farmácias de manipulação aqui no Brasil, pelo menos pode agora comprar melatonina, antes tinha que cruzar a fronteira. Tem algum dado de uso disso maior para tratamento de insônia no período da pandemia? Tem alguma questão sobre isso para falar? Uma questão que eu acho que é bem importante comentar sobre a questão da melatonina é que a melatonina é um hormônio, né? Então, a maneira como ela é disponível, às vezes as pessoas tendem a pensar que tudo bem, eu posso tomar, é natural, né? Gente, é um neurohormônio, é importante considerar isso, né? Tem que ter um certo acompanhamento, né? A pessoa que está produzindo melatonina, vai ingerir melatonina, né? Qual é a dose que vai ingerir? Então, tudo isso requer, né, um acompanhamento, e aquelas pessoas que realmente precisam, né, fazer reposição de melatonina são aquelas que deveriam estar tomando. Então, acho que a grande questão aqui é pensar, entender que isso é um neurohormônio, né? A gente trabalha com a prof. Fernanda, que sempre diz também, ninguém toma insulina assim porque é natural, né? Então, vamos pensar que a melatonina tem essa série de efeitos, essa gama de efeitos, né? Tem esse efeito que a gente chama de organização, de uma espécie de mensageiro interno do tempo, né? Então, ela é produzida à noite, né? Ela sinaliza que é noite para o nosso organismo, mas ela tem uma série de outras ações. Então, é muito importante levar isso em consideração em relação ao tratamento, né? Não usar indiscriminadamente, como a gente sabe que às vezes acontece. Sim, muito importante, bem esclarecedor. Bom, e agora eu vou repetir uma pergunta que foi feita lá na primeira parte, que era sobre as questões psiquiátricas. Eu vou aproveitar que vocês trabalham com depressão, e aí voltou o professor Carlos Alexandre Neto, falar um pouquinho sobre esses efeitos da Covid-19, ou diretos ou indiretos, né, sobre questões psiquiátricas, ou sequelas psiquiátricas. A gente realmente vê nessa questão da prevalência aumentada nos estudos, como eu comentei, né? A própria COVID, né? Se vê um risco de transtornos psiquiátricos aumentado também, né? Associado à COVID. Essa maior incidência também, né? Em pacientes. E eu acho que, assim, tem uma outra questão que talvez é importante considerar, é que a gente vai observando isso agora ao longo do tempo também, né? Então, esse é um efeito crônico. Então, acho que sim, né? A gente entende que tem esse efeito da pandemia nessas questões de saúde mental, nessas questões de sintomas de transtornos psiquiátricos. Eu talvez possa focar um pouco mais na questão dos possíveis mecanismos, não é? Eu acho que a incidência está aumentada, ponto, e eu acho que a evidência é de que, cronicamente, também nós teremos aí esse aumento na incidência vai se manter por algum tempo, não é? E aí os mecanismos, eles, em princípio, poderiam ser discutidos, né? Poderiam ser três, né?
Primeiro, a questão do estresse causado pela pandemia, né? Nós podemos, para muitas pessoas, a pandemia foi um estresse crônico, ou continua sendo, né? Aquelas pessoas que se isolaram e que, mesmo hoje, ainda tem muito pouco contato com outras pessoas, não é? Continuam lavando todas as compras do supermercado, apesar de estar mais do que provado que pela superfície o vírus dificilmente vai por superfície, né? Vai haver contaminação, e pessoas que ficaram muito refratárias, não é, ao contato social. Então, uma situação de estresse crônico vai ativar o eixo hipotálamo e hipófise adrenal cronicamente, de maneira não adequada, e, bom, há evidências muito antigas ligando, não é, esse eixo com quadros depressivos, tá? Então, essa é uma possibilidade, né? A outra possibilidade é a questão da inflamação crônica, né? Como o pós-Covid parece envolver aí, né, um quadro inflamatório crônico, e há hoje também boas evidências de que tanto quadros de depressão como de ansiedade envolvem algum tipo de desregulação, não é, dos processos inflamatórios centrais. Se isso é causa ou efeito, ninguém sabe, né, ainda, mas então é um possível mecanismo também. E há uma outra possibilidade que é direta, né, de ação do vírus sobre o sistema nervoso. Tem alguns artigos que comentam, não é, por conta do estudo de outros coronavírus, uma vulnerabilidade seletiva de células piramidais, não é, ao vírus, a morte neural pelo vírus. E um dos exemplos são as células piramidais do hipocampo, né? Então, eu acho que são três grandes avenidas, não é, de investigação em que se poderia usar para tentar interpretar esses dados, não é, de aumento da incidência de doenças ou de quadros psiquiátricos por conta da Covid-19. Né? Ou seja, tem muita coisa para se estudar, muita coisa para aprender, não é? Eu acho que isso mostra uma característica, não é, muito importante da nossa biologia, não é, que é a fragilidade, não é, do ser humano. Então, assim, um vírus que, obviamente, né, todos aqui são partículas muito pequenas que não se enxergam, que não conseguem nem se reproduzir de maneira autônoma, pode causar um estrago brutal, não é, na nossa economia, e mexer com tantos órgãos, não é? E mexer também com o nosso cérebro, que é responsável por toda a nossa vida de relação e pela nossa qualidade de vida, né? Então, eu acho que isso também ilumina um pouco aí, não é? Um caráter de humildade que a gente deveria ter em relação à vida e à natureza, né? Quer dizer, nós atingimos, não é, um nível de evolução e de adaptação ao planeta, ao ambiente, não é? Mas essa evolução, ela na realidade é uma corda bamba, né? Qualquer desviozinho para um lado ou para outro pode mexer profundamente, não é? Com a vida, como a gente se acostumou a organizar, não é? E então acho que é uma outra reflexão que cabe aí. E se eu puder só fazer um outro parênteses, considerando essa última parte da fala do professor, eu acho que uma outra questão interessante é que existe esse efeito indireto, mesmo a questão do estresse, por exemplo, né? A gente realmente tem alguns grupos, por exemplo, os profissionais da saúde, a questão da perda, né, de familiares, então tudo isso contribui, de certa forma, né, para essa questão da incidência aumentada de depressão e ansiedade. É uma coisa que a Luísa falou agora. Tem muitos estudos sobre saúde mental e sequelas em profissionais de saúde, não é? Que não necessariamente tiveram a doença, mas que têm, não é, quadros de longa duração. Então, isso é um outro efeito, eu não chamaria nem de efeito colateral, né?
que eu acho que não, a palavra não seria adequada, mas é um outro efeito, não é? Sobre essa nossa organização social, que é a dos profissionais de saúde, né? Se teve um grupo de pessoas que foi particularmente afetado, foi esse, e continua sendo, né? Tanto que agora, mesmo com os sintomas leves, entre aspas, da Ômicron, não é? Tem hospitais perdendo aí, num dia, às vezes, 5%, 10% da força de trabalho por conta da contaminação, né? E não é à toa que parece que na França, não sei se toda a categoria da área de saúde, mas os médicos, eles estão sendo, mesmo contaminados, estão sendo liberados para trabalhar. Mesmo contaminados com o coronavírus, RT-PCR positivo, se eles estão com poucos sintomas ou sem sintomas, eles estão sendo liberados para trabalhar porque não tem outras pessoas para trabalhar, né? Então, assim, vejam como a engrenagem ela foi levada ao limite, né? E eu acho que esse limite ao qual foram levados os profissionais de saúde, isso eu acho que essa conta ainda vai chegar, né? Essa conta ainda vai chegar. Esse era um dos interesses nossos de trazer também alguém aqui do Clínicas, trabalhando diretamente com o corpo clínico, né? Como é que está a situação, porque a gente sabe que tem esses trabalhos também. E tem até uma pergunta aqui da Janete, especialmente plantonistas, né, esses trabalhadores noturnos, se recomenda que tenham, o que pode se recomendar para melhorar a saúde, a qualidade de vida deles, a quantidade de sono seria decisiva, por exemplo, para ajudar a aliviar sintomas de depressão? A gente, quando fala, né, de sono saudável, né, em questões relacionadas à qualidade do sono, a gente pensa... Eu comentei muito sobre as questões de organização temporal, né, mas a gente pensa essa questão do horário, dessa questão da irregularidade em horários como algo importante, mas a duração de sono é outra questão, né? Dormir o suficiente é bastante importante. Então, ela perguntou sobre a questão, né, da duração de sono. Então, assim, né, para o ser humano, é importante dormir o suficiente. E a questão da necessidade de sono, tem essa questão individual do cronotipo que eu comentei, então os horários, né, tem essa característica de ser individual, o horário em que a pessoa dorme e se sente bem dormindo naquele horário, mas a gente tem também uma questão de diferenças individuais em relação à necessidade de sono. Então, né, a recomendação é de 7 a 9 horas, porque isso é baseado em estudos que, né, avaliam indicadores e performance, enfim, em pessoas dormindo diferentes horários, né, e aí se chega nesse número de 7 a 9 horas, mas a gente sabe que isso é baseado no quanto as pessoas dormem, né, e tem esses indicadores bem, mas que tem então, as pessoas que vão precisar de 7, as pessoas que vão precisar de 9, talvez algumas pessoas vão precisar um pouco menos, ou um pouco mais do que isso até, né, vai ficar, então, o quanto cada um precisa é individual, e isso, trabalhador de turno ou não, né. Então, essa recomendação de dormir o suficiente, sim, é para todos, essa questão do horário, né, o mais regular possível. Infelizmente, tem certas coisas que a gente precisa, né, que tenham pessoas trabalhando de noite, por exemplo. Algo que é um pouco, por enquanto, ainda mais complicado logisticamente, de se pensar ainda mais numa situação de pandemia, em que a gente tem essa questão dos profissionais da saúde, né, de ter esse limite aí, do sistema estar no seu limite, né, mas para a gente, aos poucos, começar a pensar o que daria para pensar em relação a esses horários de trabalho, é realmente as pessoas, por exemplo, mais vespertinas pegarem o turno noturno, né? Não terem que estar tão cedo de repente. Então, realmente personalizar o horário de trabalho de acordo com isso. Isso tem estudo em fábrica, por exemplo, que fez e mostrou desfechos interessantes em relação ao sono, positivos, né? Então, essa assim, a nível de organização social, algo que a gente pode aos poucos começar a pensar também e trazer isso, assim, como algo a se refletir a respeito. Tem uma última pergunta aqui, Luciana Campos. Como nós já estamos há 2 anos de pandemia, se existem dados comparativos entre o primeiro e o segundo ano de pandemia, não sei se ela está se referindo a alguma coisa acumulativa com relação a sequelas. A pergunta surgiu no momento que está se conversando sobre sequelas psiquiátricas. Na tua fala, Alex, não sei se tem alguma observação que possa contribuir para essa pergunta.
Esses estudos todos que eu comentei, não é? Eles são estudos consolidados das primeiras 2 ondas da pandemia. Muito cedo ainda para saber, né? Porque alguns estudos ali acompanharam até, acho que 9 meses depois do quadro. Então, não deu tempo ainda das últimas ondas terem entrado no estudo. Então, é possível que haja, né, daqui para frente, estudos de acompanhamento de 2, 3, 4, 5 anos das primeiras ondas, enquanto outros estudos mais recentes das ondas seguintes, não é? Mas não, por enquanto, não dá para prever, não é? De que onda terá causado mais ou menos efeitos de longo prazo. Tá? Por enquanto, as informações disponíveis são essas. Tá? Então tá, eu quero agradecer muito a participação de vocês, eu acho que acabou ficando um evento bem legal, muito informativo, eu mesmo aprendi bastante. Eu tinha algumas perguntas aqui, mas também não quero prolongar demais a sessão. Mas são 2 questões importantes, né? Não só ter uma visão informativa das ações sobre o sistema nervoso, diretas e indiretas da Covid-19, mas também algumas questões de saúde pessoal e coletiva, né? Considerando que nós estamos sobrecarregando o serviço de saúde e então, essas noções de cronologia, eu acho que também vieram somar, como informações gerais de hábito, né, de saúde, de qualidade de vida, que a gente tem que tentar manter mesmo nessas condições. Então, eu imagino que foi bem informativo para todos, e eu agradeço muito aqui a participação de vocês. Não sei se querem fazer alguma colocação final, senão nós já vamos encerrando a transmissão ao vivo. Obrigado pela oportunidade, parabéns a Luísa pela fala, gostei muito também, e parabéns ao nosso PPG Neuro, né, por promover uma atividade que já é tradicional, não é? 13 anos de curso, não é para qualquer iniciativa, né? Parabéns e que continuemos aí no bom caminho, né? A pandemia vai passar, espero que a 14ª edição já seja híbrida, não é presencial para quem puder, e aberta, porque eu acho que o modelo virtual é bom porque tem uma abrangência muito maior. Né? Parabéns. Então, reforço os agradecimentos, só e parabenizo pelo evento, foi de fato uma honra estar aqui com vocês, e muito obrigada, e realmente parabéns. E eu quero agradecer aos participantes e avisar também que a live vai ficar disponível nesse canal do YouTube, Sinapticando, e muito obrigada pelas contribuições, perguntas, e estamos aí à disposição para ver o que a gente pode fazer de contribuir para esse tema aí tão interessante. Tá? Obrigada a todos e até mais.